Oi pessoal, tô aqui de volta para fazer mais um videozinho, compartilhar umas coisas que Deus tem colocado no meu coração com vocês. E hoje eu queria falar de uma coisa chamada decepção. Olha só, nós seres humanos, a gente costuma se apegar a muitas coisas à nossa volta, né? A gente costuma se apegar às nossas vidas no mundo, né? O que a gente adquire no mundo. Né? Logo quando a gente nasce, a gente começa a aprender, né, com os nossos pais ou com as pessoas que nos criam, né? Começa a aprender a falar, começa a aprender a andar, né, comer e todas essas coisas. E aí nós vamos aos pouquinhos nos apegando, né, às coisas ao nosso redor, nos apegando a objetos, nos apegando a pessoas, nos apegando a situações, e nós vamos aprendendo isso com o tempo. No entanto, se nós não aprendermos que tudo isso à nossa volta é passageiro, a gente vai se apegar às coisas como se elas fossem eternas, e isso não é verdade. Depois, mais tarde, a gente vai se decepcionar com elas. Nós vamos nos decepcionar com as coisas do mundo, porque tudo nesse mundo é falho, tudo nesse mundo é passageiro, nada nesse mundo é perfeito. Então, se a gente não for ensinado que a gente primeiro tem que colocar as coisas eternas em primeiro lugar, antes de a gente seguir a nossa vida, seguir o nosso caminho nesse mundo, a gente vai se decepcionar muito, vai se desiludir muito, especialmente com pessoas. Nós vamos viver se decepcionando com A, com B, com C, e reclamando. Nós vamos reclamar. Quanto mais a gente se apegar às coisas daqui, mais reclamar a gente vai, mais reclamação a gente vai fazer, e mais desilusão a gente vai ter. Então é muito importante que a gente entenda que colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar nas nossas vidas vai fazer toda a diferença. Porque se a gente fizer isso, nossos corações vão estar seguros. Nós não vamos nos apegar aos nossos trabalhos, nós não vamos nos apegar às pessoas. Quando eu digo apego, é criar expectativa. Criar a expectativa de que essas coisas não falhem conosco, de que essas coisas nos tragam felicidade sempre, alegria sempre, porque não vai trazer. Uma hora vai decepcionar, uma hora vai falhar, e aí você vai ficar triste, você vai ficar decepcionado, né? O mundo está cheio de más notícias, não espere muito das pessoas ao seu redor, não espere muito do seu trabalho, não espere muito das suas conquistas nesse mundo, não. Porque tudo é cansativo, tudo cansa, tudo decepciona, uma hora cansa. Então, se nós não tivermos com os nossos corações alicerçados em Deus, na sua palavra, na sua sabedoria, em seu reino, que é um reino, aí eu digo a você que o único lugar perfeito que existe é o reino de Deus. Esse mundo não tem comparação. Esse mundo é mau, esse mundo é falho, já está fadado a uma destruição, né? Já tem um juízo decretado sobre esse mundo. E nós, como servos de Deus, como cristãos, o nosso dever e nossa obrigação é, primeiramente, dar exemplo com as nossas vidas, mostrando que o apego a esse mundo é algo vão, e segundo, anunciar com as nossas bocas e também com as nossas, com as nossas palavras e com as nossas ações, anunciar que o reino de Deus é que é o lugar certo para nós estarmos, para as pessoas de bem, para as pessoas que querem realmente a Deus estar. Não tem outro lugar melhor. E para a gente conseguir chegar no reino de Deus, só há um caminho: Cristo. Cristo, foi Ele que abriu a porta para que nós pudéssemos entrar nesse reino. E quando eu falo reino de Deus, gente, eu estou falando de um lugar mesmo. É um lugar, só que nós não conseguimos ver esse lugar ainda. Só que ele é real, ele está na dimensão eterna, né? Porque nós não conseguimos ver, não é motivo para você dizer que não crê, que não acredita que ele existe. Ora, o ar você não vê, você apenas sente o ar, você respira, você não pode pegar nele, mas você sabe que ele existe, né? O átomo, você nunca viu um átomo, muitas das pessoas nunca viram, só quem viu o átomo são os cientistas ou as pessoas que estudam sobre ele. A gente às vezes vê fotografia de um átomo, de uma molécula, quando está estudando química, né, por exemplo, mas a maioria das pessoas nunca viu, mas acredita, né? Por quê? Porque os cientistas disseram, porque
A ciência diz que o átomo existe e que ele está lá fazendo parte da composição da matéria. Então você acredita sem ver. Acredita pelo que os outros dizem. Pois eu estou dizendo, eu e um monte de gente na Terra, na face da Terra, está dizendo que o reino de Deus existe, ele é real e está lá registrado na palavra de Deus. E a primeira pessoa a dizer, falar sobre o reino de Deus de forma concreta foi Jesus. Jesus avisou, Jesus mostrou. E ele não mostrou, ele não avisou só com palavras, ele mostrou isso com milagres. Ele mostrou a interação do reino de Deus com o nosso mundo. Então, só não crê quem não quer. E essa interação do reino de Deus com o nosso mundo, ela acontece até hoje. Milagres estão acontecendo até hoje. Infelizmente, as pessoas atribuem as coisas boas, as coisas do alto, milagres de cura a outros indivíduos, a outras pessoas, a outras entidades. Mas só que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, vem de Deus, vem de Cristo. Não vem de outro lugar, não há outro lugar, não há outro Deus além do nosso Criador. Então a gente deve entender isso e realmente buscar esse reino. Onde é que a gente encontra subsídio, onde é que a gente encontra informação sobre o reino de Deus? Não tem outro lugar, é a palavra de Deus, está na Bíblia. É através de Cristo. A justiça de Deus e o reino de Deus é revelado através do ensino de Cristo. Então não tem outro lugar. E quem coloca, isso eu digo por testemunho próprio, não é falando de A, B e C, da vida de A, B e de C, não, estou falando da minha vida, por testemunho próprio. Eu tenho colocado o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar na minha vida e tem feito toda a diferença. Eu não posso dizer, ao contrário, não posso dizer para você que não tem feito. Sim, tem feito diferença desde o dia que eu resolvi colocar Cristo em primeiro lugar na minha vida, o reino de Deus, a justiça desse reino em primeiro lugar. Tudo começou a mudar na minha vida. Fez toda a diferença. Trouxe coisas muito boas, não é? Antes, quando eu não conhecia Deus, eu alicerçava a minha vida nas situações. Hoje em dia, não. Hoje, conhecendo o reino de Deus, eu alicerço minha vida nele. E as situações que acontecem, eu vou vivendo conforme o reino. E não conforme o mundo propõe que eu viva, não é? Isso faz toda a diferença. Isso me faz ficar confiante, isso me faz ficar em paz, ainda que a situação vire do avesso. Então, conhecimento de Deus, a sabedoria do alto, ela traz confiança para nós, ela traz verdade, ela traz estabilidade. Você não fica uma pessoa instável, mudando a hora, a situação fica ruim, você fica triste, a situação fica boa, você fica alegre. Não. Quem está no reino de Deus, quem entra no reino de Deus pela fé em Jesus Cristo, quem vive a realidade do reino de Deus, está com alegria no seu coração continuamente. Ainda que uma vez ou outra você se entristeça, mas isso não vai tomar conta da sua vida. Isso não vai tomar conta dos seus dias. Isso não vai levar você à depressão, à ansiedade. Porque você lá no seu coração, você tem certeza, você tem convicção de que está habitando num reino de alegria, de paz, de justiça, no Espírito Santo. É uma coisa que você tem que buscar. Não adianta, isso não vai cair do céu na sua mente. A renovação tem que partir de você. A renovação do seu entendimento tem que partir da sua busca. Você tem que buscar. Então, é essa mensagem que eu tenho que deixar aqui. Eu quero deixar aqui hoje, né? Precisei deixar, quero deixar para vocês, certo? Que Deus tenha falado aos corações hoje e até o próximo vídeo. Até lá!